Irmãos, graça e paz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Estivemos em Poções ontem e hoje pela manhã. Chegamos há poucos instantes. Ontem tivemos ali o culto dos caminhoneiros. Que bênção, viu? Nós temos um irmão na nossa igreja que está fazendo parte de um ministério instalado no Brasil todo, conhecido como Ministério de Evangelização nas Estradas, um projeto de evangelismo aos caminhoneiros. Aqui em Sião nós temos alguns caminhoneiros, né? E é desenvolvido um trabalho lindo. Aí, em Vitória da Conquista, por exemplo, eles realizam, no mês de novembro, uma passeata dos caminhoneiros. E foi esse grupo que esteve ali fazendo um culto de celebração a Deus. Alguns caminhoneiros, na nossa igreja, muitos caminhoneiros presentes. Foi uma bênção, né? E chegamos hoje, há poucos instantes, enfim, glória a Deus por isto. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 2. Nós estamos desenvolvendo um tema, esse mês de dezembro, tempo de nós refletimos aí um ano que está encerrando e um novo ano que vamos receber. E nós estamos falando sobre não viva uma vida em vão. Então todos os domingos e as terças-feiras a gente tem desenvolvido esse tema. Domingo passado nós pregamos sobre a parábola dos talentos aqui. Quando estiver o domingo passado, domingo à noite, se você não esteve, mas deseja ouvir a mensagem do domingo último, né, ou de todos os outros domingos, acesse o site da igreja, www.igrejabatistaseão.com. Acessando o site, você vai encontrar todas as mensagens pregadas aqui, né? Então é uma oportunidade de você ouvir. E tem irmãos muito longe ouvindo as mensagens. Graças a Deus, até fora do país tem gente ouvindo as mensagens que são pregadas aqui, né? E mandam sempre mensagens assim para a gente, estão sendo edificados, enfim, eu fico muito feliz com isso. Então você pode sempre rever as mensagens que são pregadas, entrando no site da igreja. Jó, capítulo 42, o versículo 2, amém. Vamos ler a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, temamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque a vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temamita, Bildade, o suíta, Isofá, o namatita,
e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Amém? Curva a sua cabeça. Aleluia. Espírito Santo, nós somos muito dependentes de Ti. E nós nos submetemos ao Senhor nesta noite. E queremos muito mais do Senhor. Queremos mais de Ti em nossas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é muito bom quando as coisas na vida da gente estão caminhando bem. Não é verdade? Isso é muito bom. Se tudo estivesse no nosso controle, jamais gostaríamos de experimentar os imprevistos e as surpresas desagradáveis que nos sobrevêm no decorrer da nossa vida. Nós desejamos sempre mesmo, ter uma vida rodeada, plena de momentos bons e agradáveis. Nós não nos damos bem quando enfrentamos situações desfavoráveis, desagradáveis. Mas a vida sempre apresenta o desagradável, o desfavorável. Porque nós vivemos num sistema mudando. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Ou seja, há uma regência maligna sobre o mundo. Há uma regência de malignidade sobre o mundo. E nós todos estamos vivendo num mundo que está debaixo dessa regência. Uma regência de malignidade. E nenhum ser humano está fora desse sistema. Bom seria que nós não estivéssemos debaixo dessa regência, desse sistema. Então a gente precisa entender que o mundo jaz no maligno porque há uma administração, uma regência maligna de fato sobre o mundo. Mas precisamos entender também que essa regência maligna, ela se fortalece, ela tem mais força a partir também da postura de nós humanos, da nossa atitude. A gente precisa entender que essa regência maligna, ela se fortalece a partir do momento que nós homens deixamos de cumprir com obrigações, com deveres, com princípios que é cabível a nós que vivemos neste mundo. Com isso eu quero dizer, e Deus deixa isso muito bem claro para nós em todas as Escrituras, que não é pelo fato de o mundo jaz no maligno e ter essa regência maligna, que o mal, ele vence pela força da própria maldade, que a malignidade, ela vai adquirindo espaço pela sua própria força. Mas entendemos que a nossa atitude, a nossa postura fortalece essa regência maligna. No meu espaço, no seu espaço, na minha casa, na minha família, a minha vida, a sua vida, nós todos estamos vivendo
nesse mundo que tem esse sistema de uma regência maligna. Mas a maravilha que o Evangelho, que as Escrituras nos proporciona, é que eu posso impedir o avanço dessa malignidade a partir da minha postura, da minha atitude. Agora, qual a minha atitude? Qual é a minha postura? Primeiro, eu não tenho, e você também não tem, nenhuma obrigação de dar uma resposta à malignidade. Eu não tenho. Eu tenho a obrigação de dar a resposta a Deus, que é o Senhor do universo. Uma vez que eu dou uma resposta a Deus, uma vez que eu dou uma resposta ao Senhor, ao Deus Criador dos céus e da terra, uma vez que eu dou uma resposta a Ele, a malignidade perde a força na minha vida, na minha família, no meu espaço. Então eu não tenho obrigação de dar nenhuma resposta ao diabo. A minha resposta é a Deus. E uma vez que eu dou minha resposta a Deus, o diabo perde a força contra a minha vida. Se cumpre aquilo que João diz: o maligno não toca no ungido do Senhor. E se você está em Cristo, você é ungido de Deus. Você pode dizer amém por isso? Isso é uma verdade bíblica. Isso é uma verdade bíblica. Se você tem a unção do Cristo, de Jesus de Nazaré, o maligno não te toca. Então a minha resposta é a Deus. Então não tenho nenhuma obrigação de dar uma resposta ao diabo. Eu tenho a obrigação de dar uma resposta a Deus. Porque existem leis divinas, assim como existem leis físicas que regem esse universo, existem leis espirituais também que regem, que regulamenta o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, existe uma lei física chamada lei da gravidade. Se eu solto esse microfone, ele cai. Por que ele vai cair? Porque tudo que está sobre a terra é atraído para o centro da terra. A gente não sai voando, por quê? Porque nós estamos pisando aqui e o que está sobre a terra é atraído para o centro da terra. Quando os astronautas, eles viajam e já vai além da atmosfera, o que acontece? Eles estão fora da gravidade. Estão ali dentro da nave, não tem gravidade, eles voam, né? Se for tomar um café, o café sai. Se for tomar algum líquido, o líquido sai solto nisso, porque não tem gravidade. Isso é uma lei física. E essa lei física foi o próprio Deus, o Criador, que colocou. Uma pessoa que ignora essa lei e resolve subir num prédio de 10 andares e chega lá em cima e diz assim: eu desafio a lei da gravidade. Para mim não existe essa lei. Olha, eu determino que na minha vida não existe mais a lei da gravidade. Aí ela se joga de lá. O fato dessa pessoa ignorar que existe a lei da gravidade, ela vai conseguir voar? Não. É óbvio que o corpo dessa pessoa será atraído para o centro da terra. Imagina um prédio de 10 andares. É óbvio que essa pessoa não vai sobreviver coisíssima nenhuma, espatifar no chão. Então não é o fato de desconhecer ou ignorar uma lei que eu não sofro as consequências dela. Então não é o fato de ignorar leis de Deus, princípios de Deus, que eu não sofro as consequências. O fato de o homem não dar uma resposta às leis de Deus que rege o universo, o fato de a gente não dar uma resposta a princípios de Deus, não significa que a gente não vai sofrer as consequências.
Existem muitas coisas que acontecem no mundo, irmãos, que Deus não gostaria que acontecesse. Eu não acredito que tudo o que acontece no universo foi porque Deus quis que acontecesse. Isso não anula de forma alguma a soberania de Deus, nem o poder de Deus de forma alguma. Existe muita coisa que acontece no universo e a responsabilidade é inteiramente nossa. Deu para você entender? Sim. Nós não damos resposta a princípios de Deus e a leis de Deus. Esse é um outro ponto que a gente precisa entender. O mundo, sim, está sob uma regência maligna, mas eu posso dar uma resposta ao meu Deus, ao Senhor da minha vida, e a resposta que eu dou a Deus enfraquece essa força da malignidade. E se nós homens não dermos respostas a Deus, fortalece a malignidade. Entendido esse ponto? Amém? A terceira coisa também que nós precisamos entender é que nós, homens, nós como pessoas, não temos o entendimento, a compreensão do que acontece no mundo invisível. Nem sempre a gente tem inteira compreensão do que está se passando nesse universo invisível, que nós não vemos, que nós não enxergamos. Existe, amados, coisas que não são perceptíveis aos olhos humanos, mas estão acontecendo. Existe uma batalha cósmica no universo. Existem articulações no universo invisível que a gente não temos ideia do que está acontecendo, o que está sendo articulado. Essa é uma verdade que eu e você precisamos entender. Nós lidamos também com seres espirituais, nós lidamos com seres invisíveis, não são vistos a olho humano, físico, mas eles têm ação, têm personalidade, e eles agem, eles articulam. Então existem articulações feitas nesse mundo invisível contra a minha vida e contra a tua vida. Essa é a verdade que você precisa entender. Existe no universo invisível articulações contra a tua vida, contra a tua família, contra você. Existem seres malignos articulando contra você. Existe. O fato desses seres malignos articularem contra a tua vida não significa também que eles têm plenos poderes para destruir você, porque senão eu e você já estaríamos mortos por eles, porque esse é o grande desejo deles. Entendemos que, embora articulações no mundo espiritual contra as nossas vidas, existem limites também a esses seres malignos. Agora, nisso está uma expressão da graça, do amor de Deus por mim e por você, porque Deus está no controle. Embora existem seres malignos articulando contra nós, há um Deus que põe limites neles. Aleluia! Essa é uma compreensão que eu e você precisamos ter. Essa é uma verdade. Existem articulações, existe, mas existe um Deus que põe limites. Amém? Existe um Deus que põe limites. Tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é o que nós encontramos nesse livro extraordinário na Bíblia, chamado Livro de Jó. Uma história extraordinária de um homem que passou por um sofrimento que nenhum de nós gostaríamos de passar.
Jó, rico, riquíssimo, homem de muitas propriedades, poderoso na terra, muito, mas muito rico, seus filhos todos bem estruturados, uma família boa. E Jó, um homem temente a Deus. Jó, um homem que é fiel a Deus, é temente a Deus, ele busca a Deus constantemente. Homem que se apresenta diante de Deus, na presença de Deus, com um coração puro. Homem que se apresenta diante do Senhor com uma consciência limpa. Esse homem não tem algo que pese na sua consciência, que ele chegue diante de Deus com uma consciência pesada, com vestes impuras, manchadas por um caráter manchado. Não, é um cara íntegro, homem que se apresenta inteiro para Deus. Amém? Esse homem que na terra é íntegro, temente a Deus, que se apresenta a Deus dessa forma, ele não tem ideia que no universo há um ser maligno de olho nele. Ele não faz ideia que existe um ser que tem inveja dele, que quer a destruição dele. Existe uma malignidade que não acredita que esse homem é temente a Deus, que ele é íntegro a Deus, não acredita. Há uma malignidade que não tem fé que esse homem ama a Deus. E essa malignidade, que também está de olho nesse homem, que vê esse homem se apresentando a Deus, e o fato desse homem ser visto pela malignidade, é porque Jó influencia a muitos. Ele exercia uma influência tremenda na vida de muitos. Aí um dia, quando os anjos se apresentam diante de Deus, lá está um ser maligno, que nós chamamos e conhecemos como diabo, que se apresenta também a Deus. E Deus olha para esse ser maligno e pergunta assim: você tem visto o meu servo Jó? Ele diz: sim, eu tenho visto. Tu sabes que ele é um homem temente, íntegro? Sim, eu sei. Aí o diabo usa um argumento contra Deus. O diabo diz assim, eu estou resumindo e parafraseando: o Jó, ele é assim, temente a ti, íntegro, porque ele tem tudo, ele tem a tua bênção, ele é assim porque o Senhor o cobre de bênçãos. Agora, tire tudo que é dele, tire tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti, e verás se ele não vai blasfemar contra a tua face. Faça isso, tire tudo que é dele. Aí Deus diz algo muito interessante, presta atenção, irmãos. Deus diz assim para o diabo: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, está em teu poder, e somente contra ele não estendas a mão. Pronto, está tudo debaixo do teu poder, faça o que você quiser. A história resumindo, o diabo foi e tirou tudo de Jó. Os filhos morrem, todas as propriedades ele perde, e além disso ele é acometido por uma gravíssima enfermidade, um câncer na pele. Uma hora para outra a vida de Jó se desmorona. Só que, irmãos, Jó não sabe desse diálogo de Deus com o diabo.
O que Jó sabe é o que está acontecendo com ele, mas ele não sabe o que está acontecendo no universo invisível. Ele sabe o que está acontecendo com ele, mas ele não tem conhecimento do que está acontecendo no mundo invisível. E por todo esse sofrimento que esse homem está passando, é a postura dele que nos chama a atenção. É a atitude de Jó que chama a nossa atenção. E aí está a nossa mensagem. E aqui está uma mensagem para a minha vida e para a tua vida. Porque tudo esse homem tinha desfavorável para ele. Sem ter conhecimento do que está acontecendo no universo. Esse homem, ele decide tomar postura de continuar fiel a Deus. Sem ter respostas de Deus, sem ter palavra divina, ter acusações de amigos, mas ele permanece ainda confiando em Deus. Isso é um histórico, é um fato. E que lições nós tiramos aqui da vida de Jó? Sei que você já ouviu tanto essa história. A gente destaca muito a paciência de Jó. Mas tem coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. E eu espero que a gente aprenda mais um pouquinho desse livro precioso, maravilhoso. Tiramos algumas lições preciosas aqui para as nossas vidas. Principalmente no texto que nós acabamos de ler, que já foi no final aí, toda essa trajetória de dor e de sofrimento que Jó passou. Se Jó foi um homem que ele não tinha conhecimento do que estava se passando, do que estava sendo articulado contra a vida dele, e ele não tinha respostas de Deus, claro que ele buscava intensamente que Deus lhe desse e respondesse alguma coisa, mas ele não tinha, houve um silêncio. O que esse homem faz com a postura e atitude que ele tem diante de um silêncio divino? Ouça isso, querido, em nome de Jesus. A resposta que eu dou a Deus é uma resposta que eu tenho de conhecimento do caráter de Deus. Eu sei quem Deus é. Eu sei quem Ele é. Eu enfrento situações na vida, mas eu sei quem Deus é. Eu enfrento situações desfavoráveis, desagradáveis, mas eu sei quem Deus é. Eu sei que alguma coisa mal está sendo articulada contra a minha vida, mas eu sei quem Deus é. Há malignidade regendo o mundo, mas eu sei quem Deus é. Há articulações do inferno contra a minha vida, mas eu sei quem Deus é. Existe uma ação do mal contra a minha vida, contra a minha família, mas eu sei quem Deus é. Há uma ação, uma regência maligna para me destruir, mas eu sei quem Deus é. Existe uma articulação do inferno para me desmoralizar, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas eu sei quem Deus é. Não importa o que está acontecendo comigo, ou o que vai acontecer, tanto quanto importa o meu conhecimento de quem Deus é. O que vai me sustentar em tempos bons e ruins, favoráveis e desfavoráveis, é crer no caráter de Deus. Eu sei quem Deus é. Eu sei quem Deus é. Não importa o que está me acontecendo, eu não tenho resposta a tudo o que está me acontecendo, mas eu sei quem Deus é.
E aí a minha fé no caráter de Deus, querido, me leva a viver ainda uma vida íntegra, uma vida reta diante dele, uma vida que eu me cuido de não manchar meu caráter, de não manchar minhas vestes. Quando as coisas são desfavoráveis, quando estão acontecendo aquilo que eu não gostaria que acontecesse, quando as coisas estão dando errada na minha vida, que eu não gostaria que as coisas tomassem esse rumo, mas eu sei quem Deus é, e ao saber quem Deus é, eu não permito que a minha alma se mancha, eu não permito que meu caráter se mancha, eu não permito que minha vida se desvie da palavra dele, do caráter dele, da vontade dele. Não, por mais que eu não tenha conhecimento de fato do que está acontecendo, eu não entendo porque as coisas não estão dando certo na minha vida, porque está errado, eu não entendo, eu não tenho compreensão do que está acontecendo no mundo invisível, mas eu sei quem Deus é, e eu decido viver minha vida segundo o caráter dele. Aleluia. Uma coisa é certa, eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou dar espaço a Satanás, eu não vou dar lugar ao diabo para murmurar, eu não vou dar lugar ao diabo para entrar no mundo de impureza, eu não vou dar lugar ao diabo para entrar e manchar a minha vida com pecado. Não! Está a coisa acontecendo do jeito que eu não gostaria que acontecesse, mas eu sei quem Deus é, e ao saber quem Ele é, eu decido viver segundo Deus. Coração puro. Aleluia. E eu digo uma coisa, meu, que mais Deus deseja da gente, chama-se fidelidade. Deus deseja corações fiéis, gente fiel, não gente infiel, não. Deus está em busca de gente fiel. O diabo não acredita que você pode ser fiel a Deus, não acredita, irmão. Existe nesse universo invisível aí seres malignos que jamais acreditam que você pode amar a Deus, que jamais acredita que você pode sim ser fiel ao Senhor. Não acredita. A questão é, eu vou dar invasão a essa descrença dessa malignidade na minha pessoa, de que eu não amo a Deus, de que não consigo ser fiel a Ele, de que não consigo ter um coração puro, de que não consigo ter uma vida reta, de que não consigo diante dele. Irmão, elimine isso na sua vida, que você não consegue. Cristo Jesus morreu por você e por mim, nele nós somos fortalecidos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Que coisa maravilhosa, linda é isso. Embora existe um inferno que não acredita que a gente pode amar a Deus, mas existe um Deus que Ele me ama tanto, e um Deus que acredita que você pode dar uma resposta positiva para Ele. Existe um Deus que acredita que a gente pode dar uma resposta positiva para Ele. Aleluia. E quando você dá uma resposta positiva a Deus, querido, você anula os argumentos do diabo. Você pode dizer amém por isso? A segunda coisa que eu ainda tiro da vida de Jó, a lição que eu tiro da vida dele. Jó era um homem que exercia influência. Jó era de fato um missionário. Isso mesmo, era um missionário. O livro de Jó, para você ter uma ideia, é considerado o primeiro livro escrito na Bíblia. Na verdade, o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis. Historicamente, o primeiro livro escrito foi o livro de Jó. Então nós temos primeiramente a história de Jó. A história de Jó antecede a história de Abraão. E possivelmente o livro de Jó foi escrito por Moisés.
Então, historicamente, o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. E Jó estava numa região, num território, que as pessoas não amavam a Deus. Eram ímpias. Por isso Jó chamou a atenção do universo invisível. Por isso o diabo viu Jó. Por isso ele estava de olho em Jó. Porque Jó tinha uma missão. Era um missionário. Jó era um missionário. Era um missionário. Jó tinha uma missão dada por Deus. Ele era um missionário. E somente alguém que pode destruir projetos malignos é alguém que tem um coração missionário. O único que pode de fato desfazer de articulações do inferno é quem tem um coração missionário. É quem entende qual é a sua missão e que abraça a sua missão que é dada por Deus. Somente alguém assim é que provoca o inferno. Somente uma pessoa assim que pode realmente fazer o diabo tremer e o inferno tremer. Se Jó fosse um qualquer, jamais o diabo estaria de olho nele. Mas Jó era um homem missionário, e isso chamou a atenção. E aí veio o seguinte, querido: quando o diabo faz a proposta que Deus tirasse tudo o que ele tem, e aí o diabo disse assim: e tu verás se ele não vai blasfemar na tua face, diante de ti. Ou seja, e tu verás se ele não vai cumprir, deixará de cumprir a missão. O blasfemar, negar a Deus, blasfemar contra Deus, seria ele não atribuir a Deus uma obra que Deus lhe deu. Isso é blasfêmia. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo é quando atribuo uma obra do Espírito ao diabo. E somente um coração de rebelde pode cometer um pecado desse. Quem está em Cristo é impossível isso. É impossível. A gente precisa entender o que é blasfêmia. Blasfêmia é quando eu deixo de cumprir uma missão. Então esse foi o termo que o diabo disse: tu verás se ele não vai blasfemar contra ti, tu verás se ele não vai ser contra ti. Presta atenção, meu irmão. Glória a Deus. Porque Jó tinha um coração missionário. Porque por tudo que Jó passou, e os amigos dele ali o acusando, Deus disse para os amigos de Jó o seguinte: a vida de vocês está nas mãos dele. Eu salvo a vida de vocês pela intercessão dele. Se ele interceder por vocês, eu salvo a vida de vocês. Porque ele é missionário. Ele tem a missão de salvar vocês. A vida de vocês está nas mãos dele. Se vocês não se arrependerem e for até Jó, e se Jó não interceder por vocês, vocês não estarão salvos da minha ira. Só salvo vocês da minha ira se Jó interceder por vocês. Jó tinha uma missão, querido. Era missionário. Os amigos de Jó foram até ele, ofereceram o sacrifício a Deus. E aí Jó começou a interceder pelos seus amigos, e Deus
mudou a sorte de Jó no momento que ele intercedeu pelos seus amigos. Os amigos foram salvos pela intercessão de Jó. Meus amados, ouça o que eu vou te dizer agora. Somente quem tem um coração missionário é que pode desfazer de projetos do inferno. Qual é a tua missão, meu irmão? Salvar vidas. Qual é a tua missão? Salvar pessoas. Qual é a tua missão, meu irmão? É amar inimigos e salvá-los das trevas, tirá-los das trevas. Entenda que você é um missionário de Deus, e um coração missionário no território que você está. Presta atenção, você pode fazer o inferno estremecer. Você tem a graça de Deus, o poder que pode destruir articulações do inferno. Deus põe vidas diante de você, e Deus diz assim: é por você que eu salvarei essas pessoas. Você tem a mensagem para essas pessoas, você que vai levar a mensagem de esperança, você é um intercessor delas. Aleluia. Missão. Por isso que em todo o tempo Jó não blasfemou contra Deus. Ele tinha consciência da sua missão, e a última coisa que Jó teria que fazer é se colocar diante de Deus, apresentando os seus amigos, porque essa era a missão dele. Por isso hoje nós estamos falando deste homem aqui de uma forma extraordinária. Sabe por quê, querido? Jó cumpriu a sua missão, e Deus mudou a sorte dele. Aleluia. Você tem uma missão de ser um excelente esposo, de amar sua esposa, é uma missão. Você, esposa, tem uma excelente missão de amar o seu marido e cuidar bem dele. Você, filho, tem uma missão de honrar seus pais. Você tem uma missão de poder viver o caráter de Deus, influenciar pessoas com o caráter divino. Mesmo quando as coisas não são favoráveis a você, você tem uma missão, e a missão é mais importante do que as circunstâncias da tua vida. O que Jó me ensina é o seguinte: Jó pôs a sua missão acima das circunstâncias desfavoráveis. Hoje tem muito crente colocando a situação da sua vida, as circunstâncias, como sinal que Deus está abençoando ou não. Se a coisa não for boa, se a coisa estiver ruim, Deus não está me abençoando. Meu irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que funciona é a tua consciência de missão, missão dada por Deus, independente das circunstâncias. E quando elas forem desfavoráveis, você crê no caráter de Deus e crê que você tem uma missão. Você não vai decepcionar os anjos, você não vai decepcionar os céus. Você tem uma missão e diz: eu cumprirei a minha missão. Aleluia, glória a Deus. Verdade. Tem gente aí, meu irmão, quando as coisas não estão dando certo, aí diz assim: Deus não está comigo não. Aí tira os olhos do Senhor, aí não cumpre a sua missão. É o marido que deixa de amar a mulher que fica com raiva do marido, e há um descontrole, há uma desordem dentro de casa. Os filhos, a vida fica confusa. Quando você não tem consciência de missão, só vem confusão, meu irmão. Uma vez que você sabe quem você é e a missão que você tem, você não fica confuso na vida. O que me admiro de Jó foi que Jó, apesar de não ter respostas, mas ele cria no caráter de Deus e tinha consciência de missão. Aleluia. Se você aguentou isso até agora, ouça por último o que eu vou te dizer. Há um texto na Bíblia que nós amamos muito e nós citamos demais, João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Vamos todos dizer junto esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Tenha a vida eterna. Glória a Deus. Tenha a vida eterna. Na vida cristã, na nossa caminhada de vida cristã, ouça o que eu vou te dizer agora, meu irmão. Não importa quanto eu ganho, o que importa é quanto isso me custa. João me ensina o seguinte: o mais importante na vida cristã não é o que eu ganho, mas é quanto me custa. Hoje a gente vive um evangelho de que a gente só quer receber, mas a gente não para pensar o quanto isso me custa. João me ensina o seguinte, e esse foi o argumento do diabo para ele: ele te serve porque ele recebe muito. Eu quero saber é quando ele não tem nada, para que a gente saiba se de fato ele é fiel quando não tem nada, e ele reconhece o quanto custa a vida. Na caminhada com Jesus, o que importa não é o que ganho, tanto quanto o que me custa. Para hoje eu ter a salvação, custou o sangue de Jesus, custou o sacrifício do Filho de Deus. Para hoje eu e você poder ter acesso à presença de Deus, a Bíblia diz que temos a ousadia e a intrepidez de entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. Para a gente poder, irmãos, chegar na presença de Deus, custou a vida do Filho de Deus. Foi pouco não, custou sacrifício do Filho de Deus. Para Deus provar o seu amor para conosco, custou algo muito grande, um preço muito alto. Para Deus ter a nossa vida com Ele de novo, custou a vida do Filho dele. A filosofia do diabo é esta: a gente tem mais valor por aquilo que a gente acumula, por aquilo que a gente ganha. Não, o Evangelho de Jesus é o contrário. Eu valorizo muito mais a vida quando eu luto por aquilo que eu acredito, quando eu dou a minha vida por uma causa, e essa causa seja o Evangelho. A vida tem muito mais valor quando eu dou a minha vida por aquilo que eu sei que é eterno. Eu dou a minha vida para amar mais a minha família, eu dou a minha vida para amar mais a minha esposa, eu dou a minha vida para amar mais os meus filhos, eu dou a minha vida para honrá-los, eu dou a minha vida para honrar a minha família, a minha casa, eu dou a minha vida para salvar pessoas, eu dou a minha vida para suprir a necessidade de gente, eu dou a minha vida para ir aos pobres, eu dou a minha vida para levar o Evangelho a pessoas, eu dou a minha vida. Porque na caminhada cristã, o que vale não é o que ganho, o que vale é o que eu gasto, o que eu custo, o que eu pago o preço por aquilo que eu acredito. Aleluia! Glória a Deus! Deu para você entender, meu irmão? É por isso que existe muitos casamentos não dando certo, sabe por quê? Porque todo mundo que casa vai com essa filosofia: eu estou casando para ser feliz.
Então associa a felicidade ao casamento àquilo que o outro faz. Não o que eu posso dar. O que é um coração que agrada a Deus? Coração que agrada a Deus é quando a gente está disposto a dar a nossa vida para que vidas não pereçam mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Querido, dê tudo que você puder. Dê tudo o que você puder para mudar o quadro da sua vida. Para que nem a sua vida pereça, nem a vida de outros. Viva o Evangelho de Cristo, para que a sua vida não pereça e não pereça a vida de outros. Aleluia. Faça tudo que você puder. Agora veja que coisa preciosa que eu quero concluir aqui nessa noite. Deus disse para os amigos de Jó: a vida de vocês está nas mãos dele. Se Jó interceder por vocês, eu salvo a vida de vocês. Sabe qual é a prova que Jó nos deu de que ele tinha um coração missionário e que não guardou ressentimento e não guardou ferida na alma por seus amigos? Foi a prova dele ter intercedido pelos seus amigos. E a palavra intercessão é colocar-se no lugar de. O que isso significa? Significa o seguinte: Jó se colocou diante de Deus, depois de ter passado por tudo aquilo, e a intercessão exatamente é isto. Ele disse: Deus, salva meus amigos, ou então me mata. Deus, salva os meus amigos, ou então eu morro. A oração que Jonathan Edwards fez: dai-me a Escócia ou eu morro. John Knox, dai-me a Escócia ou eu morro. Essa foi a oração de Jó: salva os meus amigos ou me mata. Quanto está te custando a salvação da tua família? Quanto está te custando a salvação de pessoas que você conhece? Você sabe que a malignidade está destruindo a vida delas. O que você está fazendo para salvá-las? O que você está fazendo? Pare de pensar que a sua vida vale mais a pena ser vivida quando você ganha. A vida é melhor vivida quando você paga um preço por aquilo que acredita. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.